Um homem a qual era muito importante. A Bíblia diz que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito respeitado, muito estimado pelo povo. E através de Naamã, aleluia, Deus tinha dado muitas vitórias para os sírios. Naamã era um homem muito valoroso, respeitado. Porém, Naamã ele tinha uma doença de lepra. Naamã era leproso. E a palavra do Senhor diz que em um ataque a Israel, ali os soldados ali sírios levaram uma menina como prisioneira para a casa de Naamã. E ali aquela menina ficou ali a serviço da mulher de Naamã. E um dia, aquela menina, eu creio que ela observando, ela viu ali que Naamã tinha uma doença, que a lepra, ela deixa a pessoa toda feridenta. É verdade. E ali ela olhou para, eu acredito que ela vendo aquilo ali, ela chegou até a mulher de Naamã e disse: ai, se ele estivesse em Israel, aleluia, aonde há o profeta, ele seria curado dessa lepra. Aleluia. E aquela mulher, aleluia, ela ouvindo a menina falar aquilo, chegou até os ouvidos ali de Naamã e foi levada até o rei. E ali o rei foi e fez carta ali, entregou na mão de Naamã, para que Naamã levasse até o rei de Israel, para que o rei de Israel ali o curasse Naamã daquela lepra. Só que o rei de Israel, aleluia, quando recebeu aquela carta, e ele leu aquela carta, Naamã ali levando ali umas 10 mudas de veste, roupas finas, chique, muito bonitas, levando ouro, levando prata consigo, para dar para o rei, aleluia. O rei ali ficou revoltado quando viu aquilo, e falou assim: quem esse homem pensa que eu sou? Ele acha que eu sou Deus, que posso dar vida e tirar a vida? Ele está querendo buscar alguma ocasião contra mim. Ele está querendo briga. Achou que o rei Ciro queria confusão. Glória a Deus. Só que ali, e ali, o rei revoltado ali, rasgou as suas vestes, ficou indignado com aquela carta. Aí o profeta Eliseu ficou sabendo da história. E ele disse assim para um dos servos do rei: diga ao rei que se acalme. Não tem problema não, deixa que esse homem venha. Deixa que ele venha até aqui e ele vai ver que há um profeta neste lugar. Ele vai ver que Deus, aleluia, opera milagre. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Naamã foi. E Naamã chegando ali, aleluia, Eliseu, ele nem foi ao encontro de Naamã. Porém, ele mandou o seu servo Geazi que fosse e disseste a Naamã: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão, e você será purificado da sua lepra. Você ficará curado. A Bíblia diz que Naamã, quando ouviu aquilo, ele ficou revoltado, ele ficou super nervoso. Ele falou assim: peraí, eu pensei que ele vinha até mim a colocar as mãos e Deus ia me curar ali imediato. Mas ele está mandando eu ir mergulhar no Rio Jordão, porque disse que o rio era muito sujo, era um rio muito poluído. E ele falou: mas lá tem rios melhores, tem águas limpas, por que eu vou ter que mergulhar nesse rio? E ele ficou revoltado e voltou, aleluia, para a sua terra. Quando ele estava ali, aleluia, com aquela revolta todo nervoso, achando que as coisas eram como, tinha que ser da maneira que ele queria. Às vezes nem tudo é como nós queremos. Deus trabalha como ele quer. Aleluia. E ele voltando indignado, um servo dele chegou para ele assim: olha, se o Senhor pedisse para você, o teu Senhor, algo impulsivo, você não faria? Quanto mais se o profeta disse: vai e mergulhe e você será curado. Glória a Deus. Naamã resolveu, voltou e mergulhou 7 vezes no rio. E ali, quando ele deu os 7 mergulhos, a palavra de Deus diz que ele levantou curado, com a pele limpa, sarada, restaurada.
E a palavra de Deus disse, igreja, que Naamã, aleluia, ele tão feliz, que estava curado, estava liberto daquela enfermidade. Ele pegou e foi presentear o homem de Deus com aqueles presentes que ele tinha levado, ouro, prata, roupas. Só que quando ele chegou até o profeta e falou assim: olha, meu senhor, está aqui os presentes. Eliseu falou assim: viva o Senhor meu Deus, que não vou pegar nada. Eu não quero nada, não. Aleluia, porque quem curou foi Deus, quem fez o milagre foi Deus. Aleluia. E Eliseu falou: não quero não, porque as coisas de Deus não é por dinheiro. Aleluia, louvado seja Deus, o dom de Deus não é para ser vendido. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te escolheu, Ele te deu um dom, igreja, aleluia, para você usar para o bem, para a obra de Deus. E Deus, Ele te sustenta, mas não pode vender aquilo que é do Senhor. E ali Eliseu não aceitou aqueles presentes, falou assim: não quero não. Aleluia. E Naamã ali falou assim para ele assim: olha, viu que ele não aceitou os presentes e disse assim: olha, meu senhor, agora eu sei que existe um Deus vivo em Israel. Eu sei que há um Deus que cura, um Deus que faz milagre. Porém, eu tenho que entrar com o meu Senhor, com os soldados dele, no templo de Rimon. Quando eles for adorar o Deus deles, eu tenho que entrar com eles. E eu tenho que segurar na mão deles. A mão deles vai encostar na minha na hora da oração. E ele disse assim, aleluia, que ele queria, aleluia, uma saca daquela terra de Israel, para que ele pudesse levar aquela terra. E ali ele pegou, aleluia, encheu um saco de terra, colocou ali no seu animal para levar. Mas ele falou para o profeta: olha, que Deus me perdoe, porque quando eles entrarem naquele templo, eu sou obrigada a entrar junto com eles e orar junto com eles, segurar na mão deles. Porém, enquanto ele estiver orando, aleluia, clamando pelo Deus Rimon, eu vou estar clamando pelo Deus vivo de Israel, com o meu joelho dobrado nesta terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta falou para ele: vai em paz. Aleluia. E Deus deu vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus disse, igreja, que ali Geazi, ganancioso, uma pessoa que não tinha feito a obra de Deus, uma pessoa que não foi ele que foi usado para abençoar a vida de Naamã, ele foi correndo atrás dos presentes. Quando ele viu que Naamã estava indo embora com aquele ouro, com aquela prata, com aquelas vestes, ele foi e usou de mentira. Ele falou assim: olha, o meu senhor quer os presentes. Ele falou que você pode, ele quer os presentes, você pode mandar os presentes para ele. E Naamã foi, pegou os presentes e deu para Geazi. E Geazi ali, igreja, tentando esconder, aleluia, de Eliseu. Mas nada fica escondido diante do Senhor. Aleluia, porque Deus ele desmascara mesmo. Porque profeta de Deus ninguém engana, igreja. Aleluia. Quando o homem ou a mulher tem comunhão com Deus, o inimigo não engana. Aleluia, porque Deus mostra, Deus dá visão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele escondeu aqueles presentes. E Eliseu, quando olhou para ele, disse assim: aonde você estava? Para onde você foi? Ah, eu estava por aqui mesmo. Ele quis mentir. E Eliseu falou assim: você foi atrás de Naamã, e você foi pegar os presentes, você foi pegar as coisas que ele trouxe. Pois eu vou dizer uma coisa para você: pobre de você, porque a lepra de Naamã vai passar para você, por causa da tua desobediência. E ali a palavra de Deus diz que imediato, aleluia, Geazi foi tomado de lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero dizer para você o seguinte: Deus ele abençoa, Deus ele dá dom, para que a gente venha usar os dons que o Senhor nos emprestou, porque não é nosso, é emprestado. Aleluia! Mas Deus, igreja, ele não quer que usa de mentira. Uma coisa eu falo para você: aquilo que é seu e ninguém toma. E tem, louvado seja
seja o nome do Senhor. Já foi falado aqui sobre engano, já foi falado aqui sobre astúcia, já foi falado aqui sobre vigilância. Eu quero dizer para você, tentar enganar Eliseu, mas não conseguiu, porque o Espírito de Deus era sobre a vida de Eliseu. Aleluia. Pode tentar enganar você, mas vai cair por terra. O espírito enganador cai por terra, igreja. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é na tua vida. Deus te levantou, aleluia, como consagrado e ungido do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E Deus fala nesta noite, aleluia, para você: não te preocupa, porque Deus, Ele cuida de você, aleluia. O Senhor, Ele supra as suas necessidades. O Senhor, Ele entra nas causas impossíveis. Aquilo que você não está conseguindo fazer, Deus faz. Mas Deus fala para você nesta noite: não tome a frente, não faça da sua maneira. Deixa Deus trabalhar, igreja. Aleluia. Nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Aleluia. E eu quero dizer para você, aleluia, que ali houve um alvoroço terrível. Aleluia, porque o rei, ele achou que o rei da Síria queria afrontar ele, mas não era. Aleluia, porque também, igreja, é algo muito interessante. Às vezes acontece rebuliço na vida da gente que a gente não entende. Você não entende o porquê e você fica buscando o porquê. O mais engraçado é que se não fosse por causa daquela menina, Naamã não teria recebido, aleluia, aquele conselho para ir até Eliseu. Foi necessário Deus permitir que aquela menina saísse da terra de Israel para ir até a terra do rei da Síria, que ela fosse levada como prisioneira. Foi necessário para que Deus pudesse operar um milagre na vida de Naamã. Aleluia. Às vezes Deus usa pessoas de longe para vir até você, aleluia, para te dar uma palavra, para abençoar a tua vida. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos o porquê das coisas. Foi necessário a terra de Israel ser atacada. Foi necessário aquela menina ser levada como prisioneira. E às vezes a gente não entende. A gente fala: Senhor, mas eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por esse problema. Por que está acontecendo isso comigo? É para Deus operar um milagre na tua vida. Aleluia. É para Deus trabalhar o teu favor. Às vezes Deus te leva em lugar, Deus te põe em algum lugar, em alguma circunstância da tua vida que você não entende o porquê da situação, mas aonde você pisar a planta dos teus pés, você vai ser abençoado, e você vai abençoar também, igreja. Aleluia. Entendemos uma coisa, que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Tudo há um propósito da parte de Deus na nossa vida. Foi necessário aquela menina ir até Naamã. E foi necessário ela abrir a boca. Deus usou aquela jovem para abrir a boca e falar sobre o profeta. Aleluia. Aleluia. E aquela menina, talvez na inocência dela, Deus operou um grande milagre através dela na vida de Naamã. Às vezes há coisas que vêm na nossa vida, igreja, é para Deus trabalhar. É para uma grande vitória. Às vezes o rebuliço que está acontecendo na tua vida hoje, você não está entendendo. Talvez você está buscando explicação, mas Deus fala para você nesta noite que Deus vai entrar com providência. Deus é Deus de milagre. Aleluia. E também há uma coisa também, igreja, que nós temos que entender também, que às vezes Deus trabalha nas simples coisas. Aleluia. Na simplicidade. Às vezes nós esperamos, aleluia, o milagre de uma forma tão grande, tão especial, e às vezes vem na simplicidade, na humildade. Às vezes você espera que uma pessoa rica, cheia da grana, venha te abençoar, e às vezes uma pessoa humilde, simples, que você nem está contando, e aquela pessoa é usada para poder abençoar